telespectadores do podcast. Eu sou Maria Stephanie, do 9º ano A. Eu me chamo Enson, do 7º ano A. Eu me chamo Jacques, sou aluno do 9º ano A. Hoje a gente está aqui com o tema: a saúde mental de estudantes e professores. A escola tem sido um espaço de acolhimento? E com o nosso convidado maravilhoso, Isaac Cunha, psicólogo aqui da escola. Isaac, você pode se apresentar um pouquinho? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo aí. Como ela falou, meu nome é Isaac, eu sou psicólogo clínico e psicólogo escolar. Tenho formação em TCC, cognitiva, tenho formação na área educacional e na área de clínica e terapia centrada em processos, né, que é uma área da parte neurocientífica da psicologia. Estudei em Salvador, estudei também em Jequié um tempo, mas depois voltei para Salvador para concluir os estudos. E aí em 2022 retornei para Jequié e esse ano estou aqui na área da educação. Ótimo, essas perguntas. Vamos... Antes de começar as perguntas, você pode falar um pouquinho sobre o que é a psicologia? Psicologia de forma geral ou, no caso, a psicologia escolar? Que é diferente. A psicologia de forma geral é um pouco mais complicada de explicar, porque a psicologia é muito ampla, né? Ela tem várias áreas, né? A psicologia vai desde o trânsito, para quem já fez psicoteste do Detran, vai para a área jurídica, vai para a área hospitalar, a clínica, né, que é a mais tradicional, apesar de que hoje em dia a organizacional é a maior que a gente tem, porque abrange um campo do mercado um pouco maior, e as áreas da saúde, que aí vem a questão dos postos de saúde, as instituições e nessas áreas públicas também. Só que a psicologia é uma ciência que estuda o ser humano em vários enfoques. Então a gente tem até uma dificuldade em especificar nosso objeto de estudo, né? Porque toda ciência tem seu objeto de estudo, né? A psicologia, a depender do tipo de psicólogo que você perguntar, ele vai te dar uma resposta diferente dessa área de estudo. Se você for perguntar para um psicanalista, ele vai dizer que o objeto de estudo é o inconsciente humano. Se for perguntar para um psicólogo da área comportamental, que é um pouco mais a minha área, ele vai dizer que é um estudo dos comportamentos e da mente humana, né? E o comportamento inclui não só o que você vê, mas o pensamento também é um comportamento. Às vezes as pessoas confundem também esse conceito. Se você for perguntar para outro tipo de psicólogo do esporte, ele vai dizer que é uma questão de interação. Psicólogo social, ele vai dizer que o objeto de estudo é o contexto social. Então a psicologia, na verdade, trabalha o indivíduo em todas as suas esferas. E aí vai depender muito do enfoque que a psicologia está. Não sei se já responde, mas é uma resposta bem grande, bem ampla. Iniciando as perguntas, qual é o papel de um psicólogo escolar? Como um psicólogo pode ajudar alunos, professores e a comunidade escolar? Essa pergunta é uma pergunta que eu gosto de responder. E foi uma das perguntas que eu mais escutei, né? Uma das que eu mais escutei esse ano. Porque como é um decreto novo, né? A inserção do psicólogo nas escolas, muita gente está muito confusa ainda com esse papel. Tem alguns psicólogos também que estão com dificuldade em se integrar nessa área, né? Foram muito resistentes. Algumas escolas, alguns colegas deles, principalmente aqui na cidade, tiveram bastante resistência a entrar nas escolas, pela própria instituição mesmo, não foi nem os alunos. Por causa de uma cultura antiga que a gente tem, né? E existe um conceito na sociedade já por profissional psicólogo, a gente é confundido muitas vezes com psiquiatra, e muita gente, mesmo sabendo que existe uma diferença aí, tem um pouco de receio até de conversar com o psicólogo, porque fica achando que isso quer dizer que eu tenho problema, isso quer dizer que só vai tratar pessoas doentes, isso significa que a gente é louco, tem aqueles conceitos, né, antigos, e hoje em dia não é. Eu preciso falar o que não é para poder responder sua pergunta, porque quando se falou em psicólogo escolar, existe uma tendência a ir para a área da saúde, porém, apesar de ser importante também, e a gente está falando de saúde mental de qualquer forma, a maior
o maior enfoque do psicólogo escolar é educação e aprendizado. É o comportamento do aluno dentro do contexto educacional. Como esse aluno está aprendendo, como ele está convivendo. Eu mesmo, quando eu costumo conversar com sala de aula, até algumas vezes já fiz algumas oficinas aqui, e todas as escolas que eu fui, né, que hoje em dia a gente está em mais de uma, né? É muito psicólogo para pouco psicólogo para muita escola. Todas as escolas que eu fui, eu sempre tinha a mesma questão. Dentro da escola possui 3 enfoques, principalmente o ensino fundamental 1 e 2, que é a educação, que é a convivência e a descontração. Eu vou usar esse termo, mas muitos usam outros termos, né? Que é a questão das formas de aprender, metodologia, né? Que é desde a brincadeira, que vai para o Fundamental 1, né? Que escola sendo um espaço de brincar, e desde a questão lúdica, que é tratada no Fundamental 2, né? De diversas formas, que vocês já são mais grandinhos, usam outras formas, né? Não exatamente brincar. Mas por que é importante? Porque muita gente já pensa, escola é lugar de estudar, escola é lugar de estudar. Só que a escola tem um papel social diferente do que a cultura pensa, né? De que vem para educar, com a mesma educação do ambiente doméstico, mas é um lugar que existe um papel social de socializar as pessoas que estão em desenvolvimento, esse indivíduo que está nessa fase da vida de aprender as coisas. Então, quando a professora fala para fazer um trabalho em grupo, quando vocês têm um horário de intervalo, quando vocês têm as atividades em conjunto, tudo isso está ensinando socialização, está ensinando como conviver, como respeitar as diferenças, como aceitar o tempo do outro, como entender que num contexto onde tem mais pessoas, vão ter mais situações, vão ter mais histórias. E é aí, eu vou começar a responder sua pergunta, né? Desculpa a introdução longa, que o psicólogo vai entrar e vai tentar ir interagindo nessas interfaces, em todos os ruídos de comunicação que envolve esse processo. Então, o psicólogo vai desde a interação entre professor e aluno, vai desde a interação entre aluno e aluno, vai na interação do aluno com a família. Eu gosto muito, né? Eu tentei durante todo esse ano sempre ter contato o máximo possível com a família dos alunos, né? Que são muito afastadas da escola, principalmente no Fundamental 2, né? Onde a família começa a deixar o aluno mais solto, mas de certa forma isso é bom, porque dá autonomia ao aluno, mas peca no sentido de esquecer que pelo menos em alguns momentos eles deveriam estar lá. Por mais que você seja já maduro, responsável, tem muitos alunos que já trabalham e tudo, mas é importante que os pais venham participar desse contexto. Da mesma importância que é importante que o pai saiba quem é o amigo do filho, quem é a namorada do filho, quem é o namorado da filha, mas que saiba também qual é esse ambiente escolar que o filho frequenta boa parte da vida dele, da semana dele, né? Então tem pais que não conhecem os professores, não deveria conhecer, tem pais que não conhecem a coordenação da escola, a direção. Sim. E o psicólogo vai tentar fazer essas agregações, fazer essa comunicação acontecer, né? Trazer pai para a escola, ouvir esses pais, saber qual o contexto familiar que esse aluno está inserido. E não se engane, tudo isso tem um fim na educação. Não é só uma questão de tratamento terapêutico, de fazer uma clínica dentro da escola, não é isso. É uma intenção de formar o indivíduo, porque a gente está pensando em educação no sentido amplo. Não é só adquirir conhecimento. É uma questão também de você estar se desenvolvendo como pessoa. Esse é o grande foco da educação, e onde o psicólogo puder ajudar nisso, a gente está aqui. De braços abertos, né? E assim como ele havia falado, tem muitas pessoas que são enganadas. Tipo, acham que é algum tipo de coisa para tratar loucos ou pessoas que têm problemas de cabeça, de coração, que tem algum tipo de problema, ou sei lá. Mas não, creio eu que é só tipo uma conversa para a pessoa relaxar, espairecer, tirar um pouco do estresse, e também para, creio eu, né, que dá uma ajudada em relação ao desenvolvimento da pessoa também. A pessoa fica mais
tranquila. A psicologia ainda é um tabu muito grande, né? Você como psicólogo, como você disse um pouquinho. As pessoas acham ainda que é um pouco problemático. Ah, eu não vou fazer isso. Usar um termo que o pessoal fala, eu não sou doido. Falam assim. Fala muito essa frase. Algumas pessoas ainda têm bastante preconceito em fazer e com quem faz. Então é bem difícil. Eu era uma dessas pessoas. Os pais falam muito isso também, tipo, não, meu filho vai passar pelo psicólogo, porque meu filho não tem problema nenhum. Mas eu estou aqui justamente para as pessoas também que não tem problema nenhum, porque a gente não está aqui para tratar doenças, a gente está aqui para ajudar pessoas a viver, para todas as suas esferas da vida. Você mesmo, eu me lembro da primeira vez que a gente teve contato, e aí você teve essa, pra que esse negócio, vai fazer o que isso aí? E aí vamos conversar um pouquinho pra você não entender. Me dá uma oportunidade de eu explicar, e aí você vai começar a entender o processo. E para cada pessoa é diferente. Todos os alunos que eu atendi aqui, cada um não teve receita de bolo. Cada um foi um processo diferente, cada um foi uma questão diferente a ser tratada. Teve problemas também, teve ocorrências escolares, teve questão de transtornos, né, que são as patologias. Mas a grande maioria foram questões de vida mesmo, questões de contexto, de rotina, de família. Falando sobre isso, desse problema de rotina de convivência, quais os principais problemas que vocês psicólogos enfrentam hoje? Você fala na questão de com os Na pacientes. questão com os pacientes, isso mesmo. Com os pacientes. Quais os problemas emocionais e comportamentais que mais surgem nessa? Minha resposta provavelmente não vai surpreender, porque são questões que provavelmente muita gente sabe e eu só vou aqui confirmar. Hoje em dia, no século passado, né, a gente teve a grande máxima, né, de que a depressão foi o mal do século. Né? Foi uma doença que surgiu, que foi muito estudada, começou a atingir todo mundo, não era só aquela pessoa que já estava numa fase ruim. Antigamente a depressão era o velho, aposentado, gente que trabalhava demais, gente que tinha passado por algum trauma, mas não, começou a aparecer depressão infantil, depressão dentro da família, depressão entre jovens, depressão de gente que estava acabando de chegar no mercado de trabalho. Surgiu o mal do século, uma doença terrível, que acabava com a pessoa, que fazia a pessoa chegar de 0 a menos 100 em questão de pouco tempo. Só que hoje, apesar da depressão continuar sendo um grande problema, né, está em todo lugar, acho que provavelmente todo mundo aqui, se eu for tirar isso, fazer uma estatística, de todos vocês que estão aqui, somos 7 pessoas aqui agora, todo mundo deve conhecer alguém que está deprimido ou que tem algum caso de depressão na família. Sim. Porém, infelizmente, né, é um dado infeliz, hoje em dia o que a gente tem de realidade clínica já não é mais a depressão, é a tal da ansiedade. A ansiedade hoje em dia é um grande problema. O estresse, no conceito teórico, né, que hoje em dia a palavra estresse, né, se dizer estressado, caiu tão na banalidade que perdeu-se o que realmente significa. Hoje em dia a pessoa está nervoso e fala que está estressado. Hoje em dia a pessoa perde a paciência, fala que está estressado. Então são outras definições, né? Não é a palavra estressado que caberia melhor para ser dita. O estresse de verdade é sim um sintoma. Eu não falo estresse como uma doença, porque o estresse e doença é uma patologia maior. Ela é mais difícil, né? Não é sempre que acontece. Diferente da ansiedade, né? Do transtorno de ansiedade, né? Generalizada, que é como está descrito no DSM, né? Que é o livro que tem todas as patologias que a gente usa. Ela sim é uma patologia que é mais acometida hoje em dia. O estresse como sintoma está ali nivelando, né? Tá pareando, está sempre entre os pacientes, sempre aparece algum desses casos. Só que o estresse em si, ele é mais, eu não vou dizer, desculpa dessa palavra, né, se depois algum profissional quiser me corrigir quanto a isso, tranquilo, mas é só para explicar. Mas o estresse em si, ele tem mais meios de serem trabalhados, né? Eu ia falar que ele é mais fácil de ser administrado. A ansiedade não. Porque a ansiedade, na verdade, vem de um sentimento comum, né? Você está ansioso é uma coisa comum de acontecer, como é tristeza, como alegria. Sim.
É uma explicação que eu costumo também dar com os pacientes, né? Quando eu vou falar de ansiedade. Você se sente alegre de vez em quando, você se sente triste de vez em quando, e você sente ansiedade de vez em quando. Que é comum. Que é comum, é um sentimento comum que todo mundo pode ter. Só que se você sente alegria demais, isso demais, no sentido bem exagerado, isso pode virar uma euforia, aí é uma patologia. Se você sente tristeza demais, bem exagerada, pode virar uma melancolia e uma patologia como a depressão. Então, se você sente ansiedade demais, começa a ser exagerada, aí vira um transtorno, que a gente conhece como transtorno de ansiedade. Agora, tipo assim, se uma pessoa é triste demais e mostra para as pessoas ser feliz demais, o que no caso seria chamado assim? No caso da pessoa mostrar, é uma forma dela de tentar esconder sua dor, ou eu trocaria essa palavra esconder, é uma possibilidade, esconder, mas também uma forma dela tentar se sentir melhor. Uma tentativa de mudar seu sentimento através de um comportamento. E até um método terapêutico, né? Mas como a gente não consegue mudar de dentro para fora, a gente muda de fora para dentro. A gente começa a ter comportamentos diferentes para tentar mudar o sentimento que a gente está sentindo. Então, às vezes, o que você está vendo ali não é necessariamente o que está acontecendo com aquela pessoa. E a forma como ela está se comportando pode depender do momento que ela está, das pessoas que ela está, ou dela não está querendo demonstrar aquilo, ou uma tentativa dela desesperada de tentar se sentir melhor. Compreendi. Respondi sua pergunta sobre a questão das patologias, aí tem bastante disso, ansiedade. Hoje em dia tem se falado também muito de uns transtornos que têm aparecido bastante em ambientes escolares, né, por causa da fase da vida, né, que está cometendo muito adolescente e crianças, é a questão do TDAH e a questão do autismo. Também tem uma estatística, tem um estudo, ainda está se estudando isso, porque existe muito laudo e diagnóstico precoce e equivocado em relação ao TDAH e ao autismo, né? Nem todo número realmente confirma os sintomas, né? E o que se está vendo, está apresentado nos casos, né? Então tem se falado em crescimento, mas ainda precisa estudar para saber se realmente está crescendo ou se não era tido como isso, ou se realmente é uma questão de diagnóstico mal feito, né? Existe hoje em dia a questão dos benefícios, a questão do que se ganha, como se ganha um laudo, e aí por isso pode estar havendo crescimento. Mas ainda é uma coisa a estudar e é um assunto polêmico, eu prefiro nem entrar muito nessa seara, que pode só arranjar briga com essa galera que faz isso aí, e eles têm seus motivos, né? Sim, sim. Como a presença de psicólogo pode impactar no ambiente escolar e de que maneira a atuação do psicólogo pode influenciar a cultura escolar? Bom, para impactar, essa parte da primeira pergunta, ela vem no sentido de trazer um profissional a mais para o ambiente escolar. Esse profissional vai trazer todas as suas contribuições, né? A gente tem na escola pedagogo, a gente tem na escola gestor, a gente tem agora um nutricionista, a gente tem um assistente social também, que já tem um tempo que está tentando ser inserido na escola, né? Tentando ser comum, né? Que ele esteja na escola, e o psicólogo vem com essa questão do atendimento institucional, né? Que é diferente do clínico. Ele vem nesse sentido de mostrar que a escola está preocupada com a educação de uma forma mais ampla possível. Porque se não só na sala de aula é possível alcançar o aluno, o psicólogo vai tentar fazer esse alcance vir de outras formas, né? Vai tentar ver quais são as dificuldades desse aluno, se existe uma questão social envolvida, se existe uma questão familiar envolvida, se existe uma questão de transtorno, de patologia. Então ele vem com esse novo olhar para tentar resolver questões e contribuir com outras orientações, né, com algumas coisas que a gente pode trazer, né, para fazer com que a escola seja um ambiente mais rico. Como, por exemplo, algumas coisas que eu fiz aqui, né, trazer uma oficina diferenciada para os alunos, né, para tratar outras questões, além de só adquirir conhecimento acadêmico, né, porque o aluno dentro da escola está aqui para desenvolver suas competências e pensar que daqui ele vai sair forçadamente preparado para o mundo lá fora, de toda a preparação dele daqui.
fora a educação doméstica, mas não tem muito lugar. A segunda parte do tempo, eu esqueci o nome. De que maneira a atuação do psicólogo pode influenciar a própria escola? Aí vem essa questão, né, que eu estava falando, da questão de trazer novidade, né, trazer outras formas de aprendizado, de trazer outras contribuições, como por exemplo, eu penso, por exemplo, né, vou dar uma exclusiva a vocês aqui, ano que vem, a gente continuando com esse projeto, trazer um pouco de educação das emoções para a sala de aula. Então, um projeto que eu particularmente estou desenvolvendo, para começar a trabalhar essa questão emocional e a questão do aluno ter um autoconhecimento sobre si mesmo, né? Sobre questões envolvendo o seu próprio corpo, o seu próprio pensamento, aquisição de conhecimento, de aprendizagem, tudo que envolve o cognitivo do aluno, e a gente trabalhar isso em forma de oficinas, trabalhar isso de uma forma coletiva também, né? Tudo que a gente faz junto, a gente tem um enriquecimento maior. Uma coisa, por isso que a terapia em grupo é tão boa, né? Tão enriquecedora. Porque além de trata coisas diferentes, né? Mas quando você faz um trabalho dentro de uma sala de aula com vários alunos, além do aluno ter o aprendizado dele mesmo, a experiência do outro também vai estar trazendo algumas contribuições para ele, sabe? Mais ou menos por aí. É esse tipo de coisa que o psicólogo vai se inserindo e vai trazendo para a escola, né? Para sair desse modelo tradicional de educação, né? Não que seja para mudar esse modelo, mas para trazer adicionais a esse modelo. Ok? Compreendi. Quais estratégias os psicólogos usam para apoiar os alunos? Você pode dar um exemplo de intervenções ou programas que eles desenvolvem? Sim. Em primeiro lugar, que é o básico da psicologia, é a escuta, né? Você entender o aluno. Você saber qual é a necessidade dele, o que envolve esse aluno, o que está inserido. Quando você dá voz, né, que até o que o Dai estava falando, né, quando a gente dá voz ao aluno, deixa ele se expressar, a gente para escutar, né, para tentar compreender, sem julgamentos, sem preconceitos, você vai entendendo o tempo desse aluno, a forma que esse aluno consegue aprender. Quando você consegue ter esse vínculo, você vai vendo quais métodos você vai poder usar com aquele indivíduo, porque cada pessoa aprende de uma forma. Ou vocês acham mesmo que dentro de uma sala de aula, com 20 alunos, a professora dando aula ali, os 20 estão escutando da mesma forma, está aprendendo no mesmo tempo, está entendendo do mesmo jeito? Não está. E mesmo todos estejam se esforçando, né? Não estou pensando em comportamento, em questão do aluno, como o aluno fica em sala, mas se eu for pensar assim, que está todo mundo, toda a atenção ouvindo a professora, mas as mesmas palavras que a professora está dizendo, para cada um, vem de uma forma diferente. E tudo que se fala faz você pensar. Perceba que tudo que eu estou falando agora está fazendo vocês pensarem em coisas além do que eu estou falando. Vocês não estão só me escutando. Eu estou fazendo o pensamento de vocês fluírem. Vocês estão pensando no que eu falei, já lembra de outra coisa. Às vezes até que não tem muito a ver com o assunto, mas faz vocês lembrarem que assim o nosso pensamento funciona. Então em sala de aula isso também acontece. Então o que a gente chama de gatilhos, né? Existem os gatilhos comuns também. Nem todo gatilho vai dizer que seja para um lugar ruim. Mas são aqueles gatilhos que vai fazer o aluno para pensar. Se você está na sala falando sobre Bhaskara, né, a equação de segundo grau, o aluno vai ficar pensando em matemática, mas ele vai ficar pensando também na dificuldade que ele tem em exatas, vai ficar pensando que naquela aula ali ele não consegue daquele jeito, mas ele se garante na outra parte de ciências humanas. E vai gerando pensamentos, e aqueles pensamentos vai gerando a forma que ele vai aprender sobre aquilo. E às vezes no próprio erro dele, ou na própria dificuldade dele, ajuda ele a memorizar. Eu não sei se vocês já pegaram isso, mas tem gente que aprende quando acerta e tem gente que aprende quando erra. Às vezes a questão que você corrigiu na prova, que você viu que errou, aquela você não esquece nunca mais. E às vezes que você acertou, tirou uma boa nota, só que passa a prova e você esqueceu, porque seu corpo resolveu aquilo e foi contado como uma etapa vencida. Então você não precisa mais. Volta para a pergunta, eu fugi muito? Não.
Então, tá. Como os pais podem se beneficiar do trabalho dos psicólogos com seus filhos e como eles podem dar apoio? Pô, beneficiar e apoio. O benefício dos pais é o mesmo que os professores poderiam estar contribuindo também, porque a gente deveria ter um trabalho em parceria. Com a dificuldade que eu estou tendo, só que tem muitos pais que conseguem. Isso é uma coisa que tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Na parte da experiência desse ano. Muitos pais são um empecilho para o tratamento, né? Já começa de não deixar os filhos aderirem e mesmo quando deixam, eles continuam com certas situações que fazem o problema não avançar, trava todo o processo. Só que se eles entenderem que eu não estou aqui para ser um competidor, né, para questionar a educação deles, para entrar na intimidade da família, meu papel não é colocar filho contra pai, ou levantar problemas, ou colocar culpados, né, nos problemas. Eles me percebem como um instrumento, né, como uma pessoa que vem para dar um apoio, a gente consegue trabalhar junto, e aí tanto eu consigo ajudar o filho deles, né, ajudar os alunos, como eu vou conseguir também ajudar eles. E quando um pai vem para uma sessão, vem para um atendimento, né, o atendimento perpassa o filho, né, eu chego nele, é um atendimento de pessoa para pessoa, e ele vai falar dele. Quase sempre termina numa situação singular, né? Fica entre o pai e por entender o pai eu acabo conseguindo entender mais o filho. Também se for na questão do pai que eu falo, mas qualquer responsável que more com aquele aluno. E o professor da mesma forma. O professor me entender como um parceiro, o professor ficar preocupado. O aluno está lá, ele está falando mal da gente. O aluno vai dizer que eu não fiz tal coisa. Ou quero saber o que o aluno está falando, não sei o quê. Não me entenda como uma forma de unir todo mundo, né? A gente trabalhar em parceria, né? O aluno se ajuda, o psicólogo está ajudando o aluno, está ajudando o professor está ajudando também o psicólogo. Tem professores que são ótimos, né? Que chegam junto, que trabalham junto, não ficam só de curiosidade, né? De saber as coisas. Realmente querem entender o aluno para poder ajudar. Já tem outros que ficam numa resistência, né? Acham que o meu trabalho é isolado do deles. Nunca chegou nenhum a atrapalhar, mas também deixam de se perceber como parte do processo. E os pais a mesma coisa, se eles se perceberem como parte desse processo, né, e eles também estão inseridos nisso, né, quando atendo um aluno, eu também estou tentando entrar nessa família, né, tentando ajudar essa família de maneira geral, aí eles percebem que funciona, né, o processo vai muito mais além, é muito mais eficiente. E a outra parte foi qual? Você falou, não? Que tipo de apoio os pais podem estar ajudando pessoas a partir do momento que eles começam a ter isso? Um apoio interessante é quebrar a desconfiança. Principalmente como a gente está falando de adolescentes, de crianças, né? Nas redes municipais, a gente atende fundamental 1 e 2, né? Crianças desde 3 anos. Até os adolescentes estão no 9º ano, né? Normalmente com 14, 15 anos, 16. Então, se dentro de casa eles quebrarem esse estereótipo de entender que é um profissional que está ali com uma forma de apoio, que a intenção não é levantar ocorrência, não é fazer diagnóstico, a intenção principal não é essa, né? É uma forma de ajudar. Então, o pai pode fazer o filho desbloquear, né? Tirar esses escudos, essas defesas que a gente levanta. Ficar pensando, vou falar da minha vida para um estranho, esse cara está querendo saber demais, muita pergunta, não sei o quê. Então o pai pode primeiro fazer esse primeiro trabalho, né, de explicar ao filho, né, se ele não entender, vem pelo protocolo, porque a minha ideia é sempre conversar com os pais antes, porque nem sempre é possível, mas dentro do protocolo eu preciso sempre conversar com os pais antes. Então se o pai tem essa dúvida, tira essa dúvida, e aí quando chega em casa, desmistifica essas resistências com o filho, né? Mostra para o filho dele que o trabalho não é um trabalho ruim, não tem más intenções, que ele pode confiar no profissional. E tem a questão da formação do vínculo. Quando o profissional forma um vínculo com a pessoa que está sendo atendida, eu não vou falar paciente, porque os alunos não são pacientes. A gente faz um trabalho em parceria, né?
porque ninguém está em terapia, propriamente dita. Mas quando a gente forma esses vínculos, a confiança aumenta e dentro de casa precisa ser quebrada essa desconfiança, né? Esse é um ponto. O outro ponto é os pais colaborarem, participando, interagindo com os filhos no sentido de toda a atividade que os filhos fazem. Até nessa atividade que vocês estão fazendo aqui agora, que é um podcast, quantos dos pais aqui sabem o que está acontecendo, né? Se envolvem no sentido, não de estar aqui, mas no sentido de dar o apoio em casa, de saber, o meu filho está participando de uma atividade extra-classe, o que meu filho está fazendo, ele está se interessando nisso, isso aí ele está pensando em uma coisa além disso. Saber, em resumo, né? Saber quais são os interesses do filho e como ele pode apoiar para que aquele sonho se concretize um dia, para que aquela intenção do aluno vire uma realidade dentro da realidade dele, né? Com o pé no chão, mas que sabendo que tem coisas que são possíveis. Com o apoio da família, a gente consegue certas coisas que a gente acha que é só sonho, que é só ideia, que é só vontade. Então é nesse sentido. Uhum. Respondi mais ou menos? Sim, sim. Qual é a importância da saúde mental no contexto escolar e por que é fundamental cuidar da saúde mental dos alunos? Bom, lembra no começo quando eu falei que a questão da saúde mental na escola não era uma questão só de saúde, mas era uma questão de educação, né? Mas a gente está pensando em saúde mental no sentido de formar um indivíduo capaz de alcançar seus potenciais, ele tem as capacidades e elas precisam ser trabalhadas para poder você alcançar suas capacidades. Vocês têm potencial de ser o que quiserem, mas não é magicamente que isso vai acontecer. Vocês precisam trabalhar esses processos. Então, para você trabalhar esse processo, você vai precisar de apoio, você vai precisar de toda a ajuda possível, você vai precisar de oportunidades, você vai precisar de alguém que mostre os caminhos. E ninguém nasce sabendo, não é isso? Sim. Então, se o aluno entende que, para ele alcançar, né, cada aluno chega na escola sem nem entender quais são os caminhos que ele vai percorrer academicamente. Ele aprende aqui. Eu estou falando na prática, né? Na teoria deveria, né? Mas na prática a maioria não sabe. E aí ele tem as questões sociais, né? Aí vem as questões emocionais, vem os possíveis problemas familiares. Então, para o aluno conseguir alcançar suas competências, ele precisa estar pleno de suas capacidades. Então a gente tem que pensar em saúde corporal, né? A gente tem que pensar em emoção equilibrada e a gente tem que pensar em um aluno que esteja se vendo como um estudante, que é essa etapa da vida para a gente ser estudante, é para a gente ser alguém que está ali se preparando para alguma coisa, ou seja, ou para o mercado de trabalho, ou para um curso superior, ou para uma formação em alguma coisa, ou para alguma área que ele tem interesse, né? Então, você está no processo de estudar para aquilo. Então, todo o resto da sua vida, o resto da sua rotina, tem que estar de acordo com isso. Então, um aluno que tem 12 anos de idade, que deveria ser um estudante, que deveria estar pensando em se preparar, e ele trabalha com 12 anos de idade, então ele já está indo na contramão disso. E aí você está forçando um aluno a ter uma rotina diferente. Isso já foi realidade há um tempo, né? A gente está falando de uma coisa que não é tão passada assim, por mais que para a gente seja absurdo hoje em dia, há poucas décadas atrás isso era realidade, isso acontecia muito. E se bobear, né? A gente ainda tem isso acontecendo em alguns locais do nosso país, a gente não precisa nem ir tão longe. Na própria nossa realidade, nossa cidade deve ter casos assim. Sim, acontece bastante. Então, e aí você está fazendo uma criança ser precoce em certos pontos e queima algumas etapas, porque ele está deixando de vivenciar esse ciclo da vida dele. E aí vai gerar adoecimento, e aí vai gerar transtornos. Então o psicólogo vem para falar uma coisa que, por exemplo, quase nenhum professor fala. Se falar, é o professor exceção. Alunos, pratiquem
atividade física, alunos cuidem da alimentação de Na maioria vocês. das vezes é um professor de educação física que lembra a gente Disso, mas ele lembra também que vocês precisam beber água sempre. Não. Lembra também que vocês precisam regular a alimentação. Alguns professores sim. Alguns Legal, professores sim. porque é isso que precisa ser dito. Porque nessa fase que vocês estão em crescimento, em desenvolvimento, até o que vocês comem contribui para que vocês tenham memorização, atenção, aprender conhecimentos, dormir bem. Qual o professor que fala, aluno, durma direito. Vocês estão aí nos vícios. Hoje em dia, quanto mais a internet cresceu, né, mais a gente ficou com vício de celular e outras coisas. E aí a gente está começando a dormir menos e ter higiene do sono totalmente desregulada. Então é isso que a gente precisa de um profissional para falar, vamos fazer higienização, que já foi atendido por mim, aqui com poucos, mas que eu sempre falo sobre isso. Higienizar sono, trabalhar seu dia do início até o fim, porque é isso que vai dizer que tipo de estudante você é. Não estudar somente em época de prova, você está sempre regulando seus estudos, porque, como bem uma coisa que eu falei da questão de aprender com o erro, e às vezes não aprender no acerto. Se você estuda pouco todos os dias, um dos maiores segredos do estudo é esse: estudar pouco todos os dias de uma maneira frequente. Porque nosso cérebro ele tem um limite, uma capacidade diária, e ele se cansa. Até se eu falar demais aqui, vocês também vão cansar. Sim. E se vocês estudarem demais, vocês vão cansar. Vocês podem estar até ali, lendo, aprendendo, só que a memorização vai ter um tempo, vai ter um momento que vocês vão estar estudando, mas na verdade não está assimilando mais nada. Então não adianta você se acabar um dia de estudo na véspera da prova, e às vezes faz até a prova bem, tira uma nota boa, mas se aquele conhecimento não ficar, na verdade não valeu a pena. Porque onde você mais vai precisar desse conhecimento não é naquela prova. Sim, eu acho que, tipo assim, para dar uma ajudada em relação ao nosso aprendizado, em relação a, que nem o senhor falou, se a pessoa fala demais, a gente cansa. Então, tipo assim, se a gente tá ali, a gente escuta demais sobre o assunto e tal, e não tem nenhum tipo de brincadeira ou algo assim, só pra, sei lá, descontrair um Não tem uma pouco. coisa interessante. Daí eu acho que a gente perde o interesse. E tipo assim, quando a gente tem a aula de DAI, ela sempre foca assim bastante na aula. Só que ela, mesmo focada na aula, ela chega a dar uma parada, dar uma brincada com a gente. Sim. Só pra gente distrair mesmo, não ficar tipo 100% tão focado, pra gente não acabar cansando a mente, achar meio chato, entendeu? A gente fica preso na aula. Exato. A gente fica meio perdido. A monotonia, ela dá sono. Sim. Ela dá sono. Tanto que a monotonia é usada para ajudar as pessoas a dormirem. E também é uma forma de você ter um padrão. E quando a gente se encaixa muito numa frequência única, nosso cérebro entra naquela frequência. Então vai acontecer o seguinte: para você achar a frequência de um conjunto de alunos, é praticamente impossível. Então o que você faz? Você dá várias frequências durante a aula, que você está atingindo vários alunos. Tem aquele aluno que está ali focadão na professora, que está prestando atenção em tudo, está acompanhando tudo. Mas tem aquele aluno que começou a prestar atenção e a mente começou a viajar. Então quando a professora vem, muda de tom, ou faz uma frequência, ou muda de assunto, você resgata aquele outro aluno que já estava mais distraído, você tira aquele aluno que não estava prestando atenção hora nenhuma, faz uma piadinha, ele ouviu, e aí na piadinha que ele ouviu e riu, ele vai prestar atenção na professora, e aí ela já volta pro assunto, e aí ele já está com a atenção nela. Então você está dando várias opções e falando várias línguas diferentes para você atingir uma sala que é plural. Sim, nós podemos citar exemplos, tipo mesmo, saindo um pouco da professora Daiane, né, porque eu falo demais dela. Tem motivo? Sim, bastante. A professora Tairane também, Tairane não, Alexia. Quando ela dá aula pra gente, ela também foca demais na atividade. Só que ela vê que tem muitos alunos que só assistem a aula só para assistir mesmo, só para receber frequência e depois sai. Aí ela, tipo assim, ela dá aula, mas aí sempre ela tá brincando com a gente, pra gente se distrair um pouco e não ficar 100% ali perdido. Porque creio, né, que tipo assim, se ela
tá ali, tá ensinando e ela fala demais só um tipo de coisa, a gente acaba achando um assunto meio chato. E daí a gente meio que não vai querer memorizar aquilo, não vai querer colocar na nossa mente e levar, entendeu? Não vai querer colocar como aprendizado. E quando ela dá uma distraída, faz algum tipo de brincadeira com aquele assunto, aí a gente vai ter mais interesse e vai focar bem mais do que quando ela estava falando só daquele assunto e não tinha nada assim para dar uma distraída na gente. É a metodologia, né? Cada professor tem sua metodologia. Tem metodologias que vai funcionar numa realidade diferente. Talvez, por exemplo, se fosse uma outra escola, uma outra turma, outra faixa etária, né? Idade diferente, essa metodologia talvez não funcionasse tanto. Sim. Então vai depender muito do contexto que o professor está, para ele entender. Por isso que é interessante você entender qual é os alunos que está trabalhando, né? Você ir um a um primeiro, para depois começar a trabalhar o coletivo, né? Então, se você não tem tempo para isso, ele vai fazendo isso ao longo do ano. Ele vai conhecendo os alunos, vai se enturmando e vai entendendo mais ou menos qual é o ritmo da sua sala. Mas claro que isso para o professor que está interessado, né? Muitos professores fazem isso, infelizmente ele vem também de outras realidades também, você tem que dar um braço a torcer. Nem tudo, não é fácil ser professor, é uma rotina também cansativa, é difícil. Exato, é Enfim, difícil. lidar com outros problemas. E muitos alunos também, que é uma coisa que eu também trago, né, para fazer o aluno também entender o lado do professor. Porque a gente tem a tendência de ver as coisas só pelo nosso ponto de vista. A gente acha que como aluno, não, o professor já é formado, ele tem que saber essas coisas, mas entenda que ali é uma pessoa que tem problemas, tem família dele, chega, às vezes não chega num dia bom, chega com alguma dor, se você chega com uma dor de dente, aquilo já atrapalha seu dia, seu humor, a forma de pensar, o que você está falando, você se distrai, Tudo nos incomoda. exato, chega com algum problema, ou às vezes ele nem entende o que ele tem, só não acordou bem. E aí veio para dar aula, aí chega na aula, o aluno vai e pisa bem no carro, sabe? Ou às vezes o aluno fala alguma coisa que traz o professor também lembranças. Lembre que o professor não é uma máquina, é uma pessoa que está ali com emoções, com sentimento, com histórias, que também foi aluno. Uma coisa dos pais de vocês, que também foram filhos, e sabem que às vezes eles até entendem vocês daquele jeito. Ah, pai, você não entende por que eu quero sair com meus amigos. Ele também já saiu com os amigos dele, já também pediu que os pais deles entendessem ele, mas ele sabe muito bem, às vezes, o fim disso e onde isso vai levar, e fica querendo antecipar para vocês, né? Tipo, não vá por esse caminho, porque eu já vivi e sei que isso está errado. Isso não dá bom. Aí acaba nos deixando curioso e tentando fazer. E às vezes a gente não quer entender que a gente tem que, às vezes a gente pode aprender sem quebrar a cara. Sim. E a melhor coisa é você aprender com o erro dos outros. Um conselho que eu dou aos meus pacientes: prefira aprender com o erro dos outros do que você mesmo errando, porque dói menos. E evita que você passe experiências que vai te gerar bloqueios depois. Porque esses bloqueios às vezes causam que a gente perde oportunidades por causa de bloqueio. Quantas vezes vocês até aqui mesmo podem parar para fazer essa reflexão? Quantas vezes vocês já perderam oportunidades por causa de timidez? Quantas vezes deixaram de falar alguma coisa porque achou que aquilo não seria bem visto, por insegurança, ou por não acreditar no que você está falando, ou por achar que alguém vai rebater seu argumento? Isso tudo são bloqueios que a gente cria. Perceba que crianças não têm isso. Sim. Elas não ligam de falar bobagem, porque não tem ainda os bloqueios que a gente vai criando enquanto cresce. De pensar, eu fico inseguro, porque se eu falar isso, alguém vai achar que eu estou falando bobagem, alguém vai pensar isso de mim. A gente cria vários bloqueios. E os pais, às vezes, eles sabem, eles entendem nossos erros, e muitos pais, às vezes, conhecem a gente mais do que a gente quer admitir. E às vezes eles são chatos, justamente, eu estou defendendo um pouco os pais agora, né? Mas às vezes a chatice dos pais é por entender que vocês ainda são novos para certas coisas. E vocês às vezes se acham maduros demais, equivocadamente. Porque eu já vivi tal coisa, eu consigo isso. Ou porque eu já tenho inteligência, e existe a diferença, né? Você ser inteligente e você ser maduro. Então, às vezes, muita gente que é inteligente confunde isso, e é por isso que às vezes tem vários tropeços, né? A gente inteligente acaba vacilando por se achar na idade de fazer certas coisas só porque sabe. E não é bem assim, né? A experiência também conta. A gente fugiu
Deixa eu voltar também, porque eu fico com vontade de falar certas coisas para vocês, mas eu aproveito a pergunta para poder contribuir mais. Mas me dá um norte aí agora, onde é que a gente estava? Qual é a importância da saúde mental no contexto escolar? Porque é fundamental cuidar da saúde mental dos alunos. Então, essa segunda parte que eu queria complementar, naquela parte que eu estava falando do básico. A gente subestima o básico. O beber água, o se alimentar direito, o dormir bem, né? A gente fala muito de higiene do sono, né? Vocês dessa idade, entre 14 e 16 anos, precisa dormir de 8 a 10 horas por dia, ponto. E o sono precisa ser noturno. Sono diurno não é o mesmo sono. Nós somos animais que, por biologia, somos diurnos. Então, nosso horário de descanso é à noite. Falar por quê? Porque está escuro? Não, porque nosso sistema, nosso corpo, ele tem... A gente é feito de quê? De células, né? A gente tem genética, a gente tem hormônios, a gente tem enzimas e eles têm horários para trabalharem. Então tem partes do nosso corpo que só funcionam quando a gente está dormindo. E para estar dormindo, eles só funcionam quando sabe que está escuro. Nosso corpo tem toda essa biologia. Por exemplo, um dos truques quando uma pessoa tem muita insônia é justamente acordar cedo, o corpo resetar, né? Entender que o dia começou e se expor à luz solar, porque suas células precisam entender que é dia, e ela entende que é dia quando nós recebemos luz do sol. A luz artificial não conta. A gente precisa receber a luz do sol, principalmente pelos olhos, pela pele também, mas principalmente pelos olhos, entre 7 e 8 horas, e aí seu corpo vai entender que ali o dia começou. Aí ele vai fazer uma contagem regressiva. Ele vai contar seu tempo de vigília, né, que é o tempo acordado. Aí você vai chegar à noite e aí o sono vai vir. Isso com o tempo, né? Claro que não é mágica, né? Não vai, primeira vez que você fizer isso, não já vai dormir cedo. Ele vai fazer uma contagem regressiva. Ele vai contar seu tempo de vigília, né? Que é o tempo acordado. Aí você vai chegar à noite e aí o sono vai vir. Isso com o tempo, né? Claro que não é mágica, né? Não vai, primeira vez que você fizer isso, não já vai dormir cedo. Mas aí você vai criando essa rotina de fazer isso. Não demora também muito, né? Questão de dias. E aí seu corpo vai entender e vai se autorregular. Ele vai perceber que aquele é o horário de acordar e aquele é o horário de dormir. E à noite nosso organismo vai funcionar como a gente deveria fazer, né? Como o corpo realmente deveria reagir. Tanto para os sonhos, quanto para os ciclos de sono, quanto para os outros hormônios, né? As enzimas e todas as nossas células do corpo trabalhando, né? A digestão. Porque a gente não pode comer pesado à noite, porque não existe digestão enquanto a gente está dormindo. Por isso que não é bom comer e dormir no horário do almoço, porque atrapalha um pouco a digestão. É bom uma soneca durante a tarde, sim, mas não necessariamente assim que termina de comer, apesar de o corpo você sentir, deu um sono, mas ali na verdade é porque seu corpo está usando a energia dele para a digestão. E aí tira a energia de outros locais. Não é para você dormir fazendo aquilo. É justamente quando a gente também não está acostumado, que é uma pessoa que já tem excesso de energia, o corpo consegue equilibrar. Usa energia para digestão, você continua com energia para se manter acordado. Normalmente quem tem isso é quem já tem o hábito de passar o dia todo na rua, trabalha bastante, ou o que deveria ser o correto, você manter uma atividade física para manter seu corpo resistente. Você mantém o seu corpo todo com a disposição 100%. E aí ele vai fazer tudo na hora certa. Então você regula seu sono, você vai comer melhor, você vai sentir fome nas horas certas. E interessante também pensar o que come, né? Você já ouviu aquela frase, a gente é o que a gente come? Uma frase que se fala bastante, né? Principalmente hoje em dia que a nutrição cresceu. As propagandas falam muito disso, né? A própria indústria do mercado, né? As propagandas falam muito disso. Isso é uma realidade, porque se você come muito açúcar, hoje em dia já se sabe que aumenta a ansiedade, aumenta o estresse, fora as questões corporais e estéticas, né? Que você vai ganhar peso, você vai ganhar colesterol, você vai ter uma saúde mais equilibrada, você vai baixar o sistema imune, né? Que são as defesas. Então é interessante comer variado. Não é... Como um psicólogo pode ajudar na prevenção do bullying, que abordagem eles utilizam para lidar com os casos de bullying na escola? O bullying, ele
tem acontecido bastante, né? E é uma realidade não só da escola pública, como de outras redes de ensino também. Outras instituições, acontece no ambiente de trabalho. É uma coisa, é um mal que tem acometido bastante, assim, uma doença social mesmo. Resolver isso é difícil e exige não só a atuação do psicólogo, como exige uma interação, né, uma ação multiprofissional, né, e envolve também os familiares. Então, o processo a gente parte da sala de aula, né, conscientização. Depois a gente tem que trabalhar as famílias, né, que é a parte difícil, que a gente não tem muito acesso, né, para poder falar sobre. E não é questão de levantar culpado, de apontar dedo, de ficar dizendo, aluno que faz isso e tal. Pelo contrário, é uma conscientização que vai desde as vítimas, né, de conversar com a família de quem sofre, e tentar entender o motivo das pessoas fazerem, né, quem normalmente são os que fazem o bullying. Tem alguma questão que faz eles fazerem. Ninguém faz isso gratuitamente. Não que eles não tenham culpa, mas que existe também, às vezes, um contexto. Eu não sei se vocês sabem, né? Esse ano, 2024, foi um ano que marcou esse assunto porque foi criado, enfim, né, a criminalização do bullying, né? Hoje em dia é uma lei que criminalizou o bullying e, por enquanto, está sujeito, né, os responsáveis, né, quando é um bullying que acontece nas escolas, né, são menores de idade, então os responsáveis já pagam multa hoje em dia, né, já tem um valor já colocado, e hoje em dia é muito fácil de se provar, né, além do Big Brother que a gente vive, quem tem câmera para todo lado. Fora isso, existem as testemunhas, as pessoas, os fatos normalmente sempre são recorrentes, quem faz nunca faz apenas uma vez. Então acaba sobrando para os responsáveis desses alunos que cometem. E aí isso está sendo usado, né, para tentar diminuir a frequência disso, né, mostrar a importância disso, né. E a gente faz às vezes as oficinas também, né, uma das atuações do psicólogo é trazer nessas oficinas onde a gente, além de falar, né, dos males que isso causa, né, não só para a questão de relacionamentos, né, mas para as pessoas que sofrem, né, que ficam traumatizadas, muitas têm abandono escolar. Aqui em Jequié tem casos até extremos, né, de alunos que cometeram suicídio por causa de bullying, alunos que nunca mais voltaram para a sala de aula por causa de bullying. Sim, mas tipo assim, essa multa no caso serve só para a pessoa, tipo assim, como ela vê que ela perdeu dinheiro, ela vai, tipo, ter uma noçãozinha, não vai fazer mais. É isso que eu te falei, é o início, né? Não, aí é o ponto de partida, né? O bullying já estava na lei, né? Como uma medida de advertência, né? Aí hoje em dia a gente já conseguiu fazer essa mudança, né? Que criou essa PL para o decreto, né? Para criminalizar, e aí agora já está sujeito à multa. E aí a tendência é cada vez aumentar esse processo, né? Vai medidas socioeducativas, vai modos de se processar para poder reparar os danos, né? Sim, é um crescimento. Isso aí foi um avanço a mais hoje para essa questão da multa, sabe? Pra mim, tipo assim, a multa ela devia acontecer no início, depois pra mim a pessoa já devia ser presa, porque tipo assim, se caso eu fiz bullying, um exemplo, eu fiz bullying com a Esther, aí tipo assim, eu chego, pago a multa, aí eu faço bullying com ela de novo, daí isso vai acontecer até o povo lá do governo tomar providências e prender essa pessoa, porque não, tipo assim, eu fiz a primeira vez, pronto, paguei a multa, continuei, bota logo preso, que daí ele vai ver que não tá pra brincadeira, pô. Eu entendo sua lei de raciocínio. A tendência futuramente é essa, só que as questões jurídicas demoram. Olha, por exemplo, muitos anos se passou que as pessoas bebiam e dirigiam, até isso virar lei. A lei seca, ela só entrou em vigor mais ou menos nos anos 2000. Antes disso, beber e dirigir não ia preso. Era só multa, era só dano na carteira, e ficou muitas décadas desse jeito. É o processo jurídico que é lento nessas questões. E até hoje em dia, você vê que é um absurdo hoje em dia a gente pensar isso, né? E já 24 anos mais ou menos depois, eu não tenho certeza da data, né? Eu estou chutando aqui, mas foi mais ou menos nessa época. Mas todo esse tempo para hoje em dia a gente já tem essa consciência de que isso já é uma questão comum. Então essas questões sempre são esses processos, eles vão ganhando etapas, né? Hoje em dia já virou uma multa, daqui a um tempo vai virar
vai provavelmente já estar passivo para aquelas medidas de socioeducativa, né, que quando a pessoa vai pagar com alguma coisa social, e aí até virar realmente passivo de prisão, até virar realmente um processo criminal. É gradual, porque a gente está pegando o processo no meio. Mas daqui a um tempo, isso vai vir. Da mesma forma o preconceito, né? A injúria racial, por exemplo, ela demorou para virar crime, né? Para você realmente ser processado e ser julgado por isso. Demorou. E isso aconteceu muitos anos até, e várias pessoas pagaram, ficaram impunes, muitas tiveram... sofrer essa injustiça, né? Uma forma o bullying, né? Quantas crianças e adolescentes vão sofrer até um dia isso realmente se resolvido, né? É um processo, natural, que é lento, gradual, alguns vão ser os sacrificados para que um dia seja levado a sério como deve, né? Esse tema. Por aí. Rapidinho, como você falou, normalmente as pessoas que fazem bullying têm algum motivo ali. Claro, não justifica o que ela está fazendo. Mas você pode explicar um pouquinho sobre isso, como é que funciona? Um exemplo, né? Já é sabido, né, que alguns alunos, né, especificando, que passam por esse processo, eles às vezes têm um contexto familiar bastante agressivo. Não que seja culpa de alguém, mas é todo um contexto mesmo social. Um ambiente familiar que existem muitos conflitos, ele vê isso, tanto nos parentes dele quanto na comunidade que ele vive, e aí o aluno tem aquilo como normal. Ele normaliza aquele comportamento, ele acha natural. Então, para ele, o que ele faz na escola, às vezes com um colega, ele colocar um apelido, de alguma coisa, é pequeno comparado ao que ele vê no local que ele mora, dentro da família dele, dentro da casa dele. E às vezes até a própria violência doméstica faz com que o aluno perca essa noção do limite que ele pode atingir, do que é normal para ele e do que é abusivo demais fazer com outra pessoa. Então, essas questões assim que fazem o aluno perder essa noção do quanto mal ele está fazendo para o próximo. Olha, você falou muita coisa legal aqui hoje sobre psicologia. Sim. Estou muito encantada, realmente. Então, o que te motivou a escolher a psicologia? Essa pergunta é difícil de responder. Eu não sei exatamente te dizer quando eu me interessei por psicologia, porque na verdade eu me interessava por áreas da psicologia sem nem saber direito o que era a psicologia, né? Dentro da escola. E eu não sei se dá para perceber, mas eu já tenho uma certa idade. Então, no meu tempo, que eu estava na época que vocês estão agora, né? Vocês estão no nono ano, né? Sim. No tempo do nono ano não existiam muitas coisas que existem hoje, né? Como celular, por exemplo, internet, não tinha essas coisas. Não que isso tenha sido há tanto tempo atrás. Eu ia falar. Mas é porque a tecnologia evoluiu muito rápido. Bastante. Foi muito rápido isso. De repente, crianças estão com o celular aí na mão. E eu lembro do tempo que celular era coisa de filme. E aí, nesse tempo, a gente não tinha acesso a certas coisas como a gente tem hoje. A gente tem muita informação. Por isso que às vezes me dá até agonia com os adolescentes que tem tanta coisa na mão e não usam da forma adequada. A tecnologia tem outras formas de serem usadas e a gente usa para besteira. A gente tem um celular que tem um mundo à nossa volta e a gente fica 3 horas seguidas vendo um vídeo de TikTok. Isso me incomoda um pouco. Não que eu julgue isso, mas pelo desperdício. Pode ver um pouco, veja, mas tem muito mais a ser visto. Sim, com certeza. E muito mais a ser usado. E aí, naquele tempo, eu tinha interesses em certas coisas, só que eu não sabia direito o quê. Eu gostava muito de ouvir as pessoas, mas não era no sentido como hoje, né? Era no sentido de gostar de histórias. Gostava de saber a história das pessoas. Eu perguntava muito. Tanto que eu conheço as histórias das coisas da minha família bastante, diferente até de outros primos, meus irmãos. Eu sempre fui muito perguntador. Eu sempre ligava pra minha avó, queria saber tudo que ela sabia da vida do meu pai, da minha mãe. Eu queria saber as histórias. Eu gostava de ouvir histórias. Sim, a história da minha família eu gosto de ouvir. Isso. Aí meu interesse começou aí. Começou assim.
E aí depois, quando eu comecei a ter amigos, eu começava a perguntar pra eles. Aí toda vez que alguém contava alguma história, acabou pra mim. Eu não pergunto não, Eu não ligava. Fico constrangido. Eu tinha um pouco de constrangimento também, só que aí quando a pessoa começava, eu dava atenção e a pessoa percebia o meu comportamento, Sim, de ouvir, e aí deixava falar. Ela falava bastante, eu ali ligadão ouvindo e tal, e lembrava e aprendia. Tanto que até hoje eu sou muito bom em lembrar de casos. Eu sou ruim às vezes em lembrar o nome das pessoas. Mas se me contar uma história, eu não esqueço. Eu lembro das histórias dos meus primeiros pacientes, 10 anos atrás. Eu percebi mesmo que ele tem uma boa memória, porque ele sem querer e ao mesmo tempo querendo citou algumas coisas que a gente tinha conversado e vocês nem perceberam. Foi mesmo? Vocês nem perceberam, mas ele citou algumas coisas. E aí, eu nesse interesse, eu não sabia o que era, os professores da escola perceberam. E aí começava a falar, você leva jeito para tal coisa. Inicialmente falava que eu levava jeito para ser professor. Eu gostava de conversar. E quando todo mundo corria daquelas apresentações na frente da sala, eu gostava de fazer aquilo. Eu gostava de apresentar, de fazer seminário, eu sempre gostei de fazer aquilo. Ficava nervoso, não era que chegava lá e fazia legal e falava bem, não. Cara, mas eu gostava de fazer, mesmo fazendo mal, mas eu gostava de fazer, ficava nervosão. Ele é único. E aí você fala, você não vai falar em público, você tem interesse nisso e tal. Só que aí quando chegou no ensino médio, foi quando, que naquele tempo também não tinha internet, né? Quando eu falo assim, parece que é muito tempo atrás. Era muito livros, enciclopédias, todas as escolas tinham biblioteca. Hoje em dia é como está reduzindo a biblioteca, né? Antigamente nas escolas a biblioteca era uma sala inteira só para biblioteca, aí ficava uma pessoa lá. Hoje a biblioteca não precisa nem ficar ninguém olhando, porque ninguém pega livro. Antigamente tinha uma pessoa lá. Até nas faculdades hoje em dia a gente não tem muita gente lá. Se vê uma pessoa pegar um livro, aí pode chamar repórter, o exército. Ninguém liga, antigamente tinha que controlar. Era uma lista para você pegar um livro e devolver logo, porque outra pessoa também queria. Tinha multa quando você não devolvia. Então vivia esse tempo. E aí, como nas escolas tinha livros de tudo, alguns professores começaram a falar sobre a questão da psicologia. Eu comecei a ficar interessado, né? Psicologia, o que é isso? O que estuda essa ciência, não sei o quê. E aí eu descobri depois, meu pai se separou da minha mãe, e aí, isso quando eu era pequeno, né? Mas aí ele casou com a professora, aí essa professora começou a estudar psicologia. E aí ela tinha alguns livros em casa. Aí foi o primeiro livro de psicologia que eu peguei foi dela. Tá escondido. Então eu só contei pra ela bem depois, anos depois. Aí eu falei pra ela, e aí, eu não falei nem pra ela me ouviu, tipo um negócio assim, eu tava escutando na faculdade, num seminário, e ela tava bem lá escutando, aí eu fui falando, Foi pego, o Débora que foi pego, que livro é esse meu que pegou? Eu falei, pois é, foi o primeiro livro de psicologia que eu li, e era um livro maravilhoso, não lembro o nome do livro, queria muito lembrar pra saber, até pra comprar, pra ter o meu, mas não lembro. E aí quando eu descobri, eu li esse, não li ele todo, né? Era um livro enorme, mas as coisas de psicologia que eu li nele me encantou demais. Eu me lembro que eu ainda estava no primeiro ano do ensino médio. Aí eu me encantei. Só que eu achei naquele tempo, né, não era como eu hoje, né? Eu achei que era uma coisa muito distante de mim. Eu falava, se eu pudesse, porque eu pensei na hora, se eu pudesse, era isso que eu faria. Eu não achava que seria aquela profissão que eu iria seguir na vida. Era uma coisa de status, era uma coisa assim, grandiosa. Nem tinha muitas faculdades de psicologia na época. E aí ficou aquele sonho guardadinho, e eu segui fazendo outras coisas, né? Terminei a escola, fui fazer faculdade, vestibular, fiz para outras coisas, nem pensava em psicologia. Até que num desses cursos, o primeiro curso que eu fiz foi pedagogia, né? Eu pensava nessa ideia do professor ainda, minha mãe também é professora. Aí eu fazendo um cursinho para vestibular, já tinha todo esse prejuízo assim, né, de gostar de conversar, os lugares que eu chegava, as pessoas gostavam de conversar comigo. Isso é muito do meu pai também. Meu pai também tinha muito isso, né, das pessoas gostarem de conversar com ele. E aí eu descobri que eu também tinha isso. As pessoas gostaram de conversar comigo.
E aí um professor lá do cursinho falou, por que você não vai para psicologia? Aí eu fui e falei, já pensei nisso, tal, contei desse sonho e tal, e não é tão difícil quanto você está pensando. Começou a me incentivar, falou, aí eu comecei a pesquisar sobre, e aí fui para essa área. Isso foi mais ou menos 2000 e... Ele fala como se fosse há uma década atrás. Deve estar velho. 2004, 20 anos atrás, né? 2003, 2004. Não tanto tempo assim, pelo Tanto, né? Aí foi quando eu decidi fazer. Você tem? Não, essa pergunta não é uma pergunta adequada. Eu tenho 39. 39 anos. 39 anos. E esse interesse, esse incentivo desse homem, nunca mais encontrei ele. Gostaria até de encontrar ele hoje em dia para dizer a ele que deu certo. Mas daí me fez voltar a querer fazer. Aí comecei a pesquisar sobre, procurar como é que fazia, onde é que tinha faculdade disso e tal. E aí isso foi em 2003, né? Aí eu só comecei a fazer psicologia mesmo em 2006. 3 anos até eu conseguir começar a fazer. Bastante tempo. Me formei e aí foi um processo também. Eu passei por muitas coisas até. E só me formei em 2015. Mas eu tô um cadinho para se personalizar. Aí 6 meses. Tem? Aí dá uns 9 anos, né? Começou até em 2004, certo? 2004, eu fiz formar em 2015. 15. Jesus, 2015. é tempo demais, amigo. Mas o correto são 5 anos de graduação, mais as especializações, né? O correto são 5 anos. É porque eu não fiz direto, não. Eu mudei de faculdade várias vezes, acho que 3 a 4 então vezes. você foi o complicado. Fui eu da que história. estendi meu curso, viajando, mudando de cidade. Tem muita história aí. Sei que foi o complicado da história. Não, o clima. não, o normal não é isso não. Agora, como o psicólogo está atendendo, ele precisa no mínimo, pelo menos aí de uns 6, 7 anos de estudo. Fora a graduação, ele precisa entrar em alguma, como eu falei no início, lembra que a psicologia são várias áreas? Você faz um curso bem amplo. E aí no curso você descobre que área você quer seguir. Aí lá você vai. Se um cara quer fazer psicoteste, trabalhar no Detran, ser um psicólogo de trânsito, aí depois que ele termina a graduação, ele começa a estudar alguma coisa dentro daquela área. Igual o médico. Ainda é complicado. Termina os 5 anos de. Que é mais ou menos o mesmo período, né? Médico também são 10 semestres, igual psicologia são 10 semestres. 5 anos. Aí termina, vai fazer a residência e aí ele escolhe a especialização. Se ele quiser ser pediatra, se ele quiser ser geriatra, se ele quiser ser obstetra, aí ele faz essa especialização depois do curso de medicina, né? Ele vê tudo primeiro, para depois ele escolher que área ele vai seguir. Psicologia é mais ou menos parecida. Você vê tudo primeiro, depois você escolhe que área você vai seguir. Psicanálise. Eu achei muito legal a psicanálise. Psicanálise não é psicologia, não. A psicanálise é um curso separado. É um curso só de psicanálise que ela deve ter feito, né? Na verdade, entra na categoria de curso técnico, né? Ela deve ter mais ou menos de 2 a 3 anos, né? Qual a diferença de um para o outro? A abordagem. Psicanalista é, em essência, já um psicólogo clínico, só que uma abordagem diferente. Um psicanalista não trabalha numa escola, hospital, essas coisas, né? O psicanalista ele já é terapeuta. Ele é um terapeuta já de formação. Ele está formando para atender pessoas, para fazer terapia individual. Grupo, mas o psicanalista trabalha com grupo. E aí já é uma área diferente, uma abordagem diferente, uma forma de ver as pessoas diferente, é bem diferente. Tanto que, normalmente, quando a gente vai explicar sobre psicologia, a gente sempre separa o psicólogo, o psiquiatra e o psicanalista. Porque são 3 áreas que estão bem inseridas na sociedade, né? São 3 nomes que as pessoas escutam bastante e diferenciam os 3. O psicólogo formado em psicologia é um bacharel, psicanálise é um médico formado em saúde mental, né? Especializado na parte cerebral, e o psicanalista é uma pessoa que pode pegar a formação que ele quiser e ele vai fazer um curso separado, né? Um curso técnico especializado na terapia, na teoria da psicanálise. Essa é a diferença. Eu imaginei. Viu? Psicólogos. Eu imaginei que. É polêmico, existe uma brigas filosóficas nisso, existe gente que não aceita psicanalista como psicólogo. É toda uma questão polêmica. Tem coisas que os psicanalistas fazem que estão fora
do Conselho de Psicologia, né, que o próprio Conselho não permite que se faça, como por exemplo a hipnose hoje em dia já foi retirada. Eles sempre trabalham isso, a regressão, hoje em dia é perigoso. E como você estava mesmo? Voltava Eu queria. Eu fiz curso de. Não sei posso falar isso assim, mas eu fiz curso de hipnose, mas eu não uso, pelo amor de Deus. Poxa, eu queria aprender, velho. Eu achei interessante. É perigoso. Existem muitos riscos. Porque você pode mexer na mente da pessoa de uma forma que não tem volta, por exemplo. Você não consegue depois ligar, acessa pontos que a pessoa não estava preparada para acessar. Porque o nosso cérebro é inteligente. Ele nos defende sem a gente nem estar ciente de que está sendo defendido. Então todas as nossas reações são orgânicas, meio que a gente chama de mecanismos de defesa. Até quando você desmaia, é uma forma do seu cérebro te entender assim, ó, Jabson não está preparado para isso, desliga ele aí. Ele não tem como lidar com essa situação. Então aí você desmaia. Por isso que tem gente que desmaia numa situação e tem pessoas que não, na mesma situação. Porque o cérebro não te entende e te defende. De uma forma quando você esquece um evento traumático. Tem muita gente que passa por uma situação problemática muito grande, né? Depois não lembra mais. O cérebro também apagou de propósito. Ó, isso aí vai ser demais para essa pessoa. Então, vamos levar isso para um caminho que ele não pense nisso mais. Não lembra mais sobre isso, porque vai ser demais. Ele não tem bagagem, não tem condição de lidar com isso agora. Então, esconde da gente. No caso, é que nem algumas lembranças que fogem da mente dos seres humanos. Nosso consciente é poderoso e nos protege. Ele trabalha mais a nosso favor do que da amnésia. Mesma coisa no nosso sistema imunológico, né? Não está protegendo a gente aqui sem a gente ter a noção. O nosso cérebro também tem suas defesas. Compreendi, eu imaginei. Vamos para rapidinha. Eu vou falar uma palavra e você vai falar o que significa. Só vai complementar com uma palavra também. Tá bom. Palavra ou frase? Pode ser. Psicologia. Difícil é uma palavra. Normal, é comum. Eu diria psicologia, entender a vida. Saúde mental dos alunos. Necessário para o crescimento. Acolhimento na escola. Importante continuar. A importância de ouvir os alunos. A gente aprende também. É difícil chamar a palavra, né? O futuro da saúde mental dos jovens. Caramba, ele falou de uma forma eu até um medo. Assustadora. Necessidade de profissionais adequados. Necessidade de profissionais adequados? Sim. Sim, concordo, mas existe essa necessidade de profissionais adequados e capacitados. Saúde mental dos professores. Dá pena às vezes, viu? Porque eu não falei, mas por exemplo, desculpa fazer esse parêntese, quando se coloca um psicólogo escolar na escola, a intenção não é só para os alunos também, né? A gente faz atendimento. Eu atendo diretor, professor, pais de aluno, funcionários da escola. E os professores são os que mais eu fico, velho, que vontade de botar no colo. Professores, vocês alunos não têm noção de como os professores precisam, sofrem, mas de como eles têm uma carga grande. E estar em sala de aula e fazer as coisas que eles fazem não é fácil. Eu imagino porque eu vivo bastante tempo, convivo bastante com a mãe dela aqui no caso da Porque você vive fora da sala, sim, aí você tem essa noção. Com ela tem uma noçãozinha. Mas quem está dentro da sala ali vê o professor só entrando e saindo pela porta, é muito pesado. Ele desumaniza às vezes. Exato, não é valorizado o A gente não suficiente. tem a noção e Trabalha lá pra baixo. Pois é. E eles são uma pessoinha como todo mundo. Sim. Um recado para os alunos e professores. Cuidem da sua saúde mental. Quanto mais você está preparado, mais você consegue lidar com as coisas quando elas vêm.
é a ideia do preparo, né? Você tá bem com o seu corpo e você tá se mantendo o máximo saudável possível, porque problemas vão aparecer, questões vão aparecer. O dia a dia ele é estressante, cansativo, então a gente tem que estar bem para poder lidar com tudo. O nosso podcast. Uma frase sobre o nosso podcast. Primeiro que vocês estão de parabéns pela iniciativa. Não ouvi falar de nenhum ainda assim de escolar que tenha acontecido por aqui. Não sei se vocês são pioneiros, pode dizer que eu não conheça, mas não ouvi falar. E olha que eu tenho falado bastante sobre. Na cidade de Jequié ainda não. Ainda não, né? Então mais parabéns ainda pela iniciativa. Sei como não é fácil. Vocês estão desde quando? Desde agosto que a gente iniciou. Então vocês evoluíram bastante em pouco tempo. Sim. E como eu estava meio que aqui vendo sempre, né? Sempre quando eu vim aqui, eu ouvia falar alguma coisa sobre vocês. Né? Por a gente dividir a sala assim. E aí eu via um pouquinho, você fala, já cresceram um pouquinho. E cada detalhe que vocês iam acrescentando, para mim era uma noção de como vocês estavam sendo valorizados e sendo reconhecidos e evoluindo no processo, né? Porque vocês vieram cruz, sem preparação nenhuma, e foram aprendendo na prática. Foram aprendendo fazendo. Então vocês são muito parabéns pelo trabalho. E trouxeram vários convidados de peso, que eu vi também aqui. Acompanhei bastante o processo assim de vocês, nem de longe, mas estava de olho em vocês. Estava de olho e vocês realmente estão de parabéns. Não abandonem esse projeto. Não abandonem, não sei bem o que falou de abandonar. Não. Dê mais uma chance. Ano que vem vai ser tudo diferente. Vocês vão recomeçar. Vão passar um tempo de férias, vão rever algumas coisas, voltem, pelo menos se dê a oportunidade de ver um pouquinho mais, façam de novo, quem mais estiver pensando em sair. Mas tipo assim, Continua mais um pouco, porque vocês vão mudar de escola, né? Corrigir um pouco aí em relação a isso. Como a gente vai mudar de escola, a gente não vai ficar mais com principais. E daí, tipo assim, eu não quero mais entrevistar. Mas pelo menos passem o legado. Sim. Que vai ser importante vocês que começarem a estar aqui, para pelo menos passar para alguém continuar o trabalho, não deixar morrer. Porque a ideia é maravilhosa. Essa ideia é maravilhosa, o projeto é muito bom e vai render muito ainda. Agora vai precisar daquele apoio, mesmo que vocês tiveram para continuar, vocês apoiando quem vai receber isso aqui de vocês, e deixar para alguém. E vocês só saiam quando vocês sentirem que vai andar sem vocês. Porque vocês podem continuar vindo, né? Vocês voltam no posto e ajudando quem for ficar. Aí quando vocês sentirem que eles conseguem andar sozinhos com as próprias pernas, aí vocês saem. Mas na linha na pipa. Já tem outro projeto. Bom, aí já fica isso como recado. O que é ter uma mente livre? Que é realmente... Primeiro eu vou dar uma resposta genérica, né? Mente livre é aquela mente que sem preconceitos, uma mente que não julga o outro e uma mente que está aberta ao diálogo, aberto a conversar sempre, né? Não se fecha em uma opinião, porque a opinião não vem de verdade, a opinião vem de alguma história. Mas, incrementando um pouco mais, uma coisa que eu costumo muito falar, né? Eu acho que até te falei isso uma vez. Vocês precisam ter paciência com vocês mesmos. Tenha paciência. Por quê? A gente consegue ter paciência com gente mais nova, com gente mais velha, com criança, com idoso, a gente tem paciência com nossos pais, tem paciência com namorado, com namorada, tem paciência com pessoas que a gente vê que tem necessidade, mas com a gente mesmo a gente tem dificuldade de entender que a gente tem um tempo para as coisas. E para a mente ficar realmente livre, você precisa entender que você é uma pessoa com uma história e tudo que você pensa vem de algum lugar. A gente não tem pensamentos originais, totalmente nossos. Sempre vem de algum lugar. E se você quer continuar crescendo, né, tanto intelectualmente, quanto em argumentos, quanto em pensamento, é interessante que você aprenda a escutar tudo que te fala, mesmo que seja uma crítica, mesmo que seja uma ofensa, mesmo que seja algo contra você. Porque tudo que falam de você, você na verdade é um pouquinho.
Mesmo que você ache que é uma mentira, mas se aquela pessoa falou, por algum motivo ela teve para falar. Mesmo que a mentira venha porque você sabe que você não é. Mas se ela te falou aquilo, em algum momento você fez alguma coisa que pareceu aquilo. Então você sempre pode se corrigir, mesmo que venha de uma ofensa, mesmo que venha de uma crítica desconstrutiva. Né? Que a gente tem aquela ideia de falar, não, eu ouço crítica que vem para me construir. Não, ouça tudo. Ouça porque vale a pena a reflexão sobre qualquer coisa. Se você vê que é descartável, ótimo, descarte. Se por acaso não for, vai valer um ponto para o seu próprio crescimento. Porque você vai subir um pouquinho, ganhar um XPzinho. Compreendemos. Obrigado a vocês foram maravilhosos. Nós temos uma lembrancinha por senhor. Lembrancinha. Produção, vocês podem. Muito tímida. Obrigado. Obrigado, produção. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por participar do Agradeço a episódio. Sua presença foi maravilhosa. Uma tarde de muito conhecimento. E você está convidado para aparecer aqui quando você quiser. Muito obrigada. É isso, galera. Nós estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast. E não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Muito obrigada. Tchau.